Continuar o nosso papo aqui sobre negócio anfitrião, como é que funciona, como é que são as rotinas de anfitriões que trabalham sozinho, sempre fazendo um paralelo aí como é que a gente trabalha aqui no Anfitriões de Aluguel. Novamente, né, o nosso papo aqui é para durar entre 30 e 40 minutos, no final a gente abre para dúvidas, perguntas, enfim, para a gente bater um papo aqui, quem está no Meet, né? E para quem está no YouTube, a gente faz essa live todas as terças-feiras, às 17h30. Então, quem quiser participar, trocar uma ideia comigo, falar sobre o short stay, entender um pouquinho melhor como é que funciona o trabalho de um anfitrião, como é que são as rotinas. Então, no link da descrição aqui do nosso vídeo, vai estar sempre o acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde a gente manda o link aqui do Google Meet para a gente conversar todas as terças-feiras. Bom, nas últimas aulas, né, a gente veio falando sobre os processos, né, como é que faz o anúncio, como é que faz o check-in, as rotinas antes da reserva. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre como fazer o check-in, como organizar o check-in. E hoje a gente já entra numa fase mais da operação, que é receber os hóspedes, acompanhar o hóspede durante o dia a dia, check-out, vistoria, como é que é feito esses processos, e a gente vai dar uma geral de como que funciona tudo isso, né? E, bom, para quem é novo aqui, meu nome é Anderson Lino, sou um dos sócios aqui da Anfitriões de Aluguel. Hoje a gente opera em todo o litoral de Santa Catarina. Inclusive, a gente tem algumas regiões específicas onde a gente tem procurado novos franqueados. Então, caso alguém tenha interesse, me chamar no final para a gente conversar e trocar uma ideia para ver se a região está disponível para um novo franqueado. Bom, e aí, já entrando no assunto, né, que é o que acontece durante a estadia, né? Geralmente o hóspede, não, quando depois de a gente fazer o check-in, que foi o que a gente comentou na semana passada, quando o hóspede já está no imóvel, né, a gente costuma dizer que ele não quer ser vigiado, né? Não quer estar o tempo todo ali com o anfitrião chamando, perguntando se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, se sentindo vigiado durante a estadia, o momento de férias, que é um momento muitas vezes de lazer, de férias ou até mesmo trabalho, e ele não quer estar precisando estar respondendo o anfitrião, que é o responsável, mesmo que isso seja muito importante para o dia a dia, né? Mas o papel do anfitrião ali é para garantir tranquilidade a esse hóspede durante a estadia e se mostrar disponível, né, quando necessário, sem ser invasivo, né? E quando, como a gente tem feito nas outras nossas aulas, eu sempre faço esse comparativo, né? Quando um anfitrião solo, como que o anfitrião solo deve fazer e como que a gente faz aqui na Anfitriões de Aluguel. E quando o anfitrião solo normalmente faz esse acompanhamento, geralmente de uma forma mais reativa, né? Ele espera o hóspede entrar em contato para resolver alguma coisa, alguma situação que aconteceu ali no imóvel. E quando isso acontece, esse anfitrião ele precisa parar as atividades dele, tentar entender o problema, achar uma solução sozinho e muitas vezes sem a estrutura e sem o apoio, né? Esse tipo de acompanhamento mais improvisado, né, acaba transmitindo um pouco de insegurança para o hóspede, né? Ele sente que o anfitrião não tem método, né? Não tem uma organização. Além disso, esse anfitrião que trabalha sozinho, ele tem que responder essas mensagens em horários aleatórios, sem um padrão. Isso realmente gera uma desorganização. Aqui na Anfitrião de Aluguel, a gente faz esse processo também, né, de responder. O nosso anfitrião ele está disponível ali com horários organizados, mas também tem um time de apoio, de suporte nas plataformas todos os dias do ano, né? E a gente faz esse acompanhamento aqui na Anfitriões de Aluguel durante a estadia, estruturado e também respaldado ali com processos do dia a dia, né? Assim que o hóspede ele faz esse check-in, a gente envia uma mensagem
perguntando se ele chegou bem, como é que foi o check-in dele, se está tudo certo, se ele precisa de alguma coisa. Enfim, a gente faz isso através do Airbnb, mas também é possível fazer através do WhatsApp, né? A gente orienta os nossos franqueados também a fazer isso pelo WhatsApp, para reforçar que a gente está disponível logo depois do check-in, que é normalmente onde acontecem os problemas, né? Problemas podem acontecer a qualquer momento, porém, durante a estadia, durante o início da estadia, é mais comum ter algum tipo de problema. Pode ser de limpeza, algum equipamento que não está funcionando. E essa mensagem, realmente, ela vai transmitir esse profissionalismo, né? Ela evita ruídos e mostra, assim, reforça a presença que o hóspede está assistindo. Para quem estava na nossa live que a gente fez, quando eu falei sobre a reunião que a gente teve com o Airbnb, esse é um dos pontos que os hóspedes reclamam muito para o Airbnb, né? Que o hóspede não sabe quem que vai atender ele durante o imóvel, né? Durante o imóvel, perdão, durante a estadia dele, né? O hóspede se sente inseguro e essa é uma das reclamações que o Airbnb recebe constantemente, né? E durante essa hospedagem, o anfitrião ele deve ter esse canal de comunicação aberto, pronto para responder dúvidas, resolver as solicitações simples e acompanhar o andamento da estadia. Mas, assim, o grande diferencial realmente do nosso franqueado é que ele não está sozinho, né? A gente sempre tem uma central de atendimento ali que funciona todos os dias do ano, inclusive aos finais de semana, feriado, para auxiliar o anfitrião, principalmente em casos de conflito com os hóspedes, né? Ou dúvidas operacionais. Isso vai garantir um atendimento rápido e mais padronizado, né? Que eu falo sobre conflito, né? Que pode acontecer em algum momento, pode ter esse problema com, seja com imóvel ou com check-in, onde o hóspede começa um atrito muito grande ali com o anfitrião local, e aí se tem só tu para resolver, fica mais complicado. Mas quando tem um terceiro que olha de fora essa situação, consegue responder lá dentro da plataforma e atender esse hóspede, isso consegue resolver esses problemas de forma muito mais assertiva, né? Então, os nossos franqueados hoje eles têm esse suporte, né? E aí, assim, durante a estadia, vão acontecer algumas situações. Por exemplo, extensão de reserva, né? Durante a estadia, geralmente, muitas vezes vão acontecer uma extensão de reserva, e esse é um ótimo sinal, né? Mostra que a experiência está sendo positiva, mas para o anfitrião, essa situação exige mais atenção para evitar erros e evitar prejuízo, tanto para o anfitrião quanto para o proprietário do imóvel, né? E para o anfitrião que trabalha sozinho, realmente quando ele recebe esse pedido de extensão, ele precisa interromper as suas atividades, verificar se tem disponibilidades no Airbnb, no Booking, se anuncia em diversas plataformas, no site próprio, verificar tudo isso manualmente. Esse processo toma tempo, em muitos casos gera uma confusão, ele precisa checar esse calendário em algumas plataformas, para quem não tem o conhecimento e não tem as ferramentas necessárias, né? Ele precisa recalcular os valores, garantir que o período não está ocupado por outra reserva. Então, precisa estar sempre atento a todos esses pontos, né? E sem uma ferramenta de sincronização, corre realmente o risco do imóvel já estar com uma reserva, e se ele fizer essa extensão, pode acontecer uma reserva em duplicidade, né? Que é o que a gente chama aqui que é conhecido no meio da locação de temporada, até no meio da hotelaria, como overbooking, né? Então, é sempre bom tomar sempre esse cuidado, principalmente se tu não trabalha com channel manager para organizar essas reservas. E quando isso acontece, o anfitrião precisa, caso isso venha a acontecer, né, um overbooking, é necessário cancelar uma reserva, ver a que menos prejudica, vai ter menos prejuízo, né? Também
vai gerar um comentário negativo, penalidade, enfim, tem uma série de situações que, se não estiver muito bem organizado nesse ponto de, por exemplo, estender uma reserva, vai gerar uma série de situações que vão tomar ainda mais tempo do anfitrião que trabalha sozinho. Além disso, lidar com isso diariamente, né, diretamente com pagamentos, né? Então, receber do hóspede, confirmar o valor, emitir o comprovante, depois repassar isso para o proprietário, tudo isso gera um risco e gera desgaste, né? Então, aqui na Anfitriões de Aluguel, como é que a gente faz isso, né? O nosso processo, ele é um pouco diferente, né? E mais simples, principalmente para o nosso franqueado. Quando o hóspede solicita uma extensão, o anfitrião, basicamente, ele precisa consultar a nossa central de atendimento, perguntar se está disponível e pedir para entrar em contato com esse hóspede. Que aí a gente faz todo esse processo, né? Que é feito através dos nossos sistemas aqui, que a gente já tem tudo integrado com Channel Manager, tem o responsável por sincronizar isso, que é o responsável, né, por sincronizar automaticamente essas reservas no Booking, no Airbnb, no nosso site também, né, sempre em tempo real. A não ser ontem, né, que ontem deu uma pane geral aí num servidor nos Estados Unidos e acabamos complicando um pouquinho aqui. Mas, de forma geral, a gente consegue sincronizar essas reservas para que o nosso anfitrião local se preocupe em realmente atender o hóspede, né? E assim, né? Isso significa que no momento em que o hóspede pede a extensão, o anfitrião já consegue ver a disponibilidade, a nossa central já passa o valor da diária para o hóspede ou para o anfitrião repassar para o hóspede, e ele não precisa ficar se preocupando com essa questão de pagamento e tudo mais, né? Então, a gente tem isso um pouco mais organizado. E assim, né, mesmo que quando essa extensão acontece, aqui na Anfitriões de Aluguel, a gente tende a ficar sempre na mesma plataforma, né? Por quê? Porque tu tirar essa reserva, por exemplo, do Airbnb e fazer uma reserva direta, pode parecer a princípio vantajoso, né? Porque não vai pagar a plataforma, os 17% da plataforma. Porém, se tu faz essa reserva direta, tu acaba perdendo o seguro ali que o Airbnb oferece, né? Então, sempre tomar cuidado para quando fazer essa extensão de reserva, fazer pela mesma plataforma. No Booking e no nosso site próprio, por exemplo, a gente, muitas vezes, acaba fazendo essa reserva direta mesmo. Mas tem que ter esse cuidado. Em diferentes plataformas tem os seus procedimentos, né? E a extensão, ela sempre vai acontecer o nosso procedimento aqui é sempre seguir na plataforma original. O nosso sistema, ele vai atualizar o calendário, então ele vai atualizar, se a reserva é no Airbnb, ele vai atualizar no Booking, no nosso site, para não correr o risco do overbooking. E a central de reserva cuida dessa parte financeira, recebendo o pagamento, fazendo repasse para o franqueado, fazendo repasse para os nossos proprietários. E esse processo, ele reduz esse risco de overbooking, como eu comentei, e elimina o risco financeiro, né? Porque quem cuida dessa parte de receber do hóspede é a gente aqui. Porque para o anfitrião, basicamente para o anfitrião não precisar receber esses valores diretamente do hóspede, né? Para não ter que estar lidando com o dinheiro, fazer esse repasse para o proprietário manualmente. Então, em resumo, quando o anfitrião ele precisa assim atualizar esse calendário, negociar para não ter que ficar se desdobrando em fazer esses atendimentos, repassando esses valores, aqui na Anfitriões a gente tem esse processo mais rápido, mais padronizado e quase que sem risco. Não posso dizer que é 100% sem risco, porque pode sim acontecer de fraude no cartão, por exemplo. Mas como a gente tem esse processo muito bem estruturado, esses riscos caem quase a zero, né? Isso permite que o nosso anfitrião ele realmente
foque no que importa, né, que é manter o hóspede satisfeito e aproveitar essa oportunidade para fidelizar o cliente, né? Então, a gente faz tudo isso para os nossos franqueados. E aí, depois dessa ascensão, ou até mesmo na hora do checkout, a gente tem essa preparação do checkout, né? A forma que o hóspede é recebido define desde o início essa experiência, mas a forma que ele é despedido define a lembrança que ele vai levar do anfitrião, e é justamente no checkout que o anfitrião ele tem que mostrar se tem método e como que ele, ou se ele atua de forma improvisada, né? Como que esse anfitrião que trabalha sozinho, a gente vê que ele deveria organizar, como que ele deveria fazer todos esses procedimentos. O checkout, ele costuma realmente ser uma das partes bem desafiadoras da operação, principalmente quando tu opera mais de um imóvel sobre a gestão, né? Então, se tu tem uma área muito grande, né? Por exemplo, aqui na Anfitriões de Aluguel, quando a gente começou, que tinha a operação toda centralizada, tinha dias que a gente tinha check-out no Santinho, para quem conhece a ilha de Florianópolis, tinha check-out no Santinho e tinha outro check-out lá nos Açores, que são pontas opostas da ilha. E para fazer isso tudo é bem complicado, por isso que a gente sempre comenta sobre centralizar a operação. Mas é sempre importante ter essa padronização do checkout e para manter isso sempre eficiente, conduzir esse processo, né, mesmo trabalhando sozinho. Um dia antes da saída, a gente orienta que esse anfitrião mande uma mensagem relembrando como deve ser esse check-out, né? Então, que horas que é o check-out? O que o hóspede deve fazer ao deixar o imóvel? O anfitrião vai estar lá para pegar as chaves ou não, né? Vai ser feita uma vistoria junto com o hóspede ou o hóspede pode sair depois a gente faz a vistoria, né? Então, ter isso registrado com o hóspede antes do dia do check-out é sempre bem importante, pelo menos um dia antes, para relembrar ele todos esses pontos, né? Já no dia do check-out, confirmar o horário de saída, sempre que for assim, aqui na Anfitriões de Aluguel, a gente não faz um check-out presencial, até porque a gente entende que é um pouco constrangedor ficar passando ali em todos os cômodos, item por item com os hóspedes. Tem hóspede que até gosta disso, porém no nosso processo, a gente orienta que o nosso anfitrião entre após a saída dos hóspedes. Só pegue as chaves, pode ser no local ou ele pode deixar em algum local específico, né? Mas a gente orienta que o nosso anfitrião não entre dentro do imóvel para fazer uma inspeção com o hóspede, até porque a gente não tem como cobrar ali na hora do hóspede, é sempre uma situação bem complicada. Então a gente prefere que o anfitrião faça após, e aí depois a gente faz essa cobrança de caso tenha algum dano, né? E aí, assim, após a saída do hóspede, né? O anfitrião ele deve registrar essas observações. Se houve um atraso do hóspede, se o hóspede deixou o imóvel limpo, se houve algum dano, se já é para acionar a limpeza. Aqui a gente orienta sempre a fazer essa limpeza o quanto antes, né? Até para manter o imóvel no momento da limpeza. Tu organiza, faz as inspeções para ver se está tudo certinho dentro do imóvel. Então, quanto antes acontecer essa limpeza é sempre muito importante. E, por fim, é fundamental agradecer ao hóspede, incentivar uma avaliação na plataforma. A gente orienta que o anfitrião ele sempre peça uma avaliação, né? Às vezes em situações específicas, onde o hóspede teve muitos problemas durante a estadia, o que pode acontecer. Aí a gente não pede a avaliação, mas a gente orienta sempre a solicitar essa avaliação, porque isso tudo vai gerando um histórico positivo, isso gera depoimentos, querendo ou não, prova social para os hóspedes e também para os proprietários, né?
Bom, e como é que a gente faz esse processo aqui, né? A gente organiza toda essa, o nosso processo de checkout é todo organizado dentro do nosso sistema, né? Então, o anfitrião, dentro do nosso sistema, ele tem um card onde ele consegue ir acompanhando as etapas desse hóspede. Então, no dia do check-in, no dia do check-out, um dia antes, esse card ali aparece para o anfitrião mandar essa mensagem, que é em formato basicamente de Kanban. E também, após a saída dos hóspedes, a nossa central de atendimento ela envia mensagens automáticas para os hóspedes também, né? Então, a gente pergunta se deu tudo certo, como é que foi, se ele precisa de algo. E assim, o anfitrião ele realmente não precisa tá enviando essas mensagens após a saída dos hóspedes, mas a gente orienta que ele mande também para reforçar em dois canais diferentes. E durante esse checkout, bom, dito isso, né? Deixa eu, peraí que eu me perdi um pouquinho no raciocínio. E aí, assim, o diferencial mais forte depois desse checkout, né? Realmente a gente tem a nossa central de atendimento, onde a gente vai fazer esses comentários após a saída dos hóspedes, seja respondendo uma avaliação do hóspede ou já também colocando lá no perfil do Airbnb, por exemplo, essa avaliação do hóspede também, né? Então, o anfitrião ele passa essas informações para a gente através do nosso sistema e a gente faz esses comentários sempre padronizado com a linguagem aqui da nossa marca e tudo mais. E aí a gente passa para vistoria, né? A gente faz os comentários, isso são etapas que acontecem em paralelo, né? Então, vistoria e limpeza final. O checkout marca esse fim desse dia. E é nesse momento que começa ali uma das etapas mais importantes, que é a vistoria, né? Que é o momento que o anfitrião garante a integridade do imóvel, da propriedade, né? Identifica se houve alguma situação que possa gerar algum custo ou de gasto futuro ali com o proprietário, né? Como é que geralmente o anfitrião ele vai organizar isso? O hóspede ele deve, como eu mencionei, ir o mais rápido possível, verificar esse tempo é extremamente importante porque se tu não for o quanto antes, fica sempre mais complicado tu cobrar esse hóspede algum dano. Imagina vocês como um hóspede, né? E tu saiu do imóvel ali 4, 5 dias, depois vem uma cobrança de, sei lá, uma toalha. O hóspede nem lembra mais do que aconteceu, né? Então, esse tempo é sempre muito importante fazer essa inspeção geral em todos os ambientes, observando se teve algum dano mais aparente, se houve lixo excessivo deixado para trás, sujeira excessiva, que seja necessário cobrar uma limpeza extra. Outros pontos que são importantes, né? Que geralmente aqui os nossos anfitriões eles vão estar fazendo a inspeção. Itens de alto valor agregado, né? Então, por exemplo, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, máquina de lavar, eletrodomésticos, tudo isso são itens que a gente vai precisar para a próxima estadia, então a gente já tem que ver se esses itens estão funcionando e ou se eles estão quebrados. E aí tem um parênteses bem interessante da gente comentar, que uma coisa é um eletrodoméstico que parou de funcionar. Por exemplo, uma TV, né? Uma TV que não liga mais. Poxa, como é que um hóspede pode queimar uma TV, né? Agora, uma tela rachada, né? Uma tela de televisão rachada, isso com certeza é mau uso, né? Então tem que tomar bastante cuidado no momento dessa inspeção como que foi causado esse dano, né? Por exemplo, aqui no Futura de Aluguel, a gente já pegou uma TV que não estava ligando
poxa, aparentemente pode ser uma oscilação de energia ou algo nesse sentido. Porém, o anfitrião, muito atento, percebeu que tinha água na televisão, né? Então, tem que tomar bastante cuidado nessas inspeções para que a gente possa também realizar essa cobrança dentro da plataforma. E aí, outros itens, né, que devem ser inspecionados. Enxoval, né? Então, conferir lençóis, fronhas, toalhas, tudo isso, se todos os itens que tu deixou lá estão lá dentro, né? Então, para que haja uma padronização, para que tu não tenha perda, né, desses enxovais. Registrar essas evidências, né? Então, como tirar foto, vídeo, anotar isso tudo, data e hora que o hóspede saiu, para que o anfitrião que trabalha sozinho entrar lá no Airbnb e fazer essa cobrança do hóspede ou até mesmo fazer essa cobrança direta, né? E para esse anfitrião, ele vai ter que acompanhar tudo isso manualmente, né? Então vai ter que acompanhar lá na plataforma, vai ter que cobrar o hóspede direto, e tudo isso leva tempo, é todo um processo que exige uma atenção constante, né? Então, quanto mais imóveis, maior a probabilidade de danos e maior o tempo que tu vai precisar ficar ali fazendo essas cobranças de danos, né? Também, já trazendo um pouco aqui para o anfitrião de aluguel, a gente faz esse processo de vistoria, que é obrigatório, né? Após a saída dos hóspedes, o nosso anfitrião vai até o local, a gente orienta que seja no mesmo dia, né? Porém, temos anfitriões que trabalham aí com 80 imóveis, né? 80, 40 imóveis, e numa época de alta temporada, muitas vezes não é possível isso, mas a gente orienta que seja o mais rápido possível esses registros para que a gente possa trazer essas evidências aqui para a central de atendimento. Então, registrar isso, identificar esses danos, tirar foto, fazer vídeo, descrever como que foi isso e enviar para a nossa central de atendimento através do nosso sistema aqui. Fazer um levantamento, né? A segunda etapa vai ser, quando tem algum dano, fazer um levantamento, né? Se foi algo significativo, como, sei lá, uma quebra da TV, né? Fazer quanto que custa para arrumar essa TV, ou se vai ser necessário a, a compra, juntar isso tudo e mandar para a nossa central de atendimento. E aí, a partir daí, a nossa equipe de central de atendimento, ela faz análise dessas evidências, prepara esse relatório para colocar no Airbnb ou cobrar direto o hóspede, seja no Booking, no nosso site, realizar essa cobrança, né? Então, vamos, dependendo dos valores, até a meios jurídicos, dependendo da situação, e aí o anfitrião, ele faz essa parte de vistoria e orçamento. A partir daí, a gente faz toda essa cobrança para o nosso franqueado, sempre, né, num tom organizado, e também para não piorar, muitas vezes, a situação num conflito com o hóspede ali e manter a credibilidade na situação. Alguns itens que realmente devem ser verificados, né? Como eu já mencionei, a gente deve verificar, seja no franqueado ou como um anfitrião solo, eletrodomésticos, enxoval, itens de cozinha, né? Então, micro-ondas, fogão, todos esses pontos, portas, janelas, condições gerais da limpeza do imóvel, e tudo isso registrado para a gente ter um histórico, caso seja necessário cobrar o hóspede. E, assim, tem um ponto bem importante aqui, que é pequenos danos, né? Então, por exemplo, prato, copo, talher, isso até mencionei na nossa última live, que aqui na Anfitrião de Aluguel a gente vê como um custo do negócio, né? Os nossos proprietários, eles já estão cientes que isso faz parte do custo operacional, né? Porque, poxa, às vezes a gente até em casa a gente quebra um copo, imagina um hóspede, né? Quebrar um copo, um prato, óbvio, né? Poxa,
quebrar 12 pratos, aí é outra situação, né? Mas, poxa, muitas vezes a gente vai cobrar 20, 30 reais de um pequeno item de um hóspede, né? E isso pode impactar dezenas de reservas futuras, porque muitas vezes o hóspede pode ficar chateado por conta dessa cobrança e trazer várias outras situações que aconteceram, que ele relevou durante a estadia e acabar com a reputação desse imóvel lá na plataforma e tu acaba perdendo um monte de outros e para recuperar isso é muito difícil para recuperar essas notas nas plataformas. Então, sempre muito importante avaliar isso, né? E aqui na Anfitriões de Aluguel, a nossa central de atendimento, ela faz essa avaliação, né? Assim, a gente já teve situações onde a gente cobrou uma toalha de rosto, que é R$ 17, aí o hóspede tinha relevado durante a estadia algumas situações que aconteceram, e aí ele trouxe isso tudo para o Airbnb e conseguiu um reembolso de 2.000 e pouco, R$ 2.500, e ainda fez um comentário negativo, né? Então, isso tudo tem que ser muito pesado na hora de fazer essa cobrança do hóspede, tá? Então, aqui na Anfitriões de Aluguel, a gente faz esse processo. E aí, assim, né? É sempre bom lembrar que no momento do encerramento da estadia, é um momento onde, se o hóspede está contente, ficou contente com a estadia, com a experiência dele, né? É um momento em que o anfitrião ele pode tentar manter esse relacionamento para que esse hóspede volte outras vezes, né? Afinal de contas, vale muito mais a pena tu ter o hóspede que sempre é um bom hóspede, que deixou o teu imóvel em boas condições e conseguir trazer esse hóspede novamente, né? Teve uma boa experiência, vai querer voltar. Do que esse hóspede vá até o Airbnb, entre em vários outros imóveis, tenha várias outras opções, quanto tu pode manter esse relacionamento ao longo do tempo, né? Então, a gente acha que é um dos pontos mais importantes para a gente manter esse relacionamento com o nosso hóspede, para que ele volte sempre. E aí, bom, dito isso, né, aqui na Anfitriões de Aluguel, a gente, após alguns dias, a gente reforça essa questão, se o hóspede quiser voltar, através do Airbnb, né, mas é interessante sempre manter esse contato também direto com os hóspedes. Bom, galera, hoje era essa geral aí durante a estadia dos hóspedes. A gente deu uma passada de como que a gente trabalha aqui no Anfitriões de Aluguel, como que o anfitrião solo trabalha. E aí, assim, eu queria abrir para perguntas, mas antes queria novamente reforçar que aqui na Anfitriões de Aluguel a gente tem algumas regiões específicas em Santa Catarina e agora em Curitiba também a gente está abrindo uma nova região disponível, dito que Curitiba é o quarto maior mercado do short stay no Airbnb hoje no Brasil, né? Então, temos algumas regiões disponíveis e caso vocês queiram conhecer um pouco melhor, ter esses processos mais estruturados, queiram crescer mais rápido e de forma mais organizada, a gente tem essas regiões disponíveis. Então tá, gente, obrigado. Semana que vem a gente volta falar mais um pouquinho de short stay e tudo mais. Qualquer dúvida, pode me chamar ali no WhatsApp que a gente vai conversando, tá bom?